Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, depois das cinzas, damos continuidade à nossa leitura meditada para esse tempo da Quaresma. Cada dia vamos refletir, vamos ler e refletir um pouco sobre o texto que a Igreja nos apresenta no ofício das leituras de cada dia da Quaresma. Hoje, nessa quinta-feira, a Igreja nos apresenta um texto, um sermão de São Leão Magno, Papa. Ele nos fala nesse texto que da purificação espiritual por meio do jejum e da misericórdia. A Quaresma que sempre se caracteriza pela oração, pelo jejum, pela penitência e pelas boas obras. Hoje São Leão Magno vai nos falar destes dois aspectos, o jejum e a misericórdia. Em todo o tempo, amados filhos, a terra está repleta da misericórdia do Senhor. A própria natureza é para todo fiel uma lição que o ensina a louvar a Deus, pois o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe proclamam a bondade e a onipotência de seu Criador. E a admirável beleza dos elementos postos a nosso serviço requer da criatura racional uma justa ação de graças. O retorno, porém, desses dias, que os mistérios da salvação humana marcaram de modo mais especial e que precedem imediatamente a festa da Páscoa, exige que nos preparemos com maior cuidado por meio de uma purificação espiritual. Quaresma, tempo de purificação espiritual. Na verdade, é próprio da solenidade pascal que a Igreja inteira se alegre com o perdão dos pecados. Não é apenas nos que renascem pelo santo batismo que ele se realiza, mas também naqueles que desde há muito são contados entre os filhos adotivos. Portanto, o tempo da Quaresma, que é marcado por esse renascimento espiritual nos que são batizados e nos que alcançam o perdão dos seus pecados. É, sem dúvida, o banho da regeneração que nos torna criaturas novas. Mas todos têm necessidade de se renovar a cada dia para evitarmos a ferrugem inerente à nossa condição mortal. E não há ninguém que não deva se esforçar para progredir no caminho da perfeição. Por isso, todos, sem exceção, devemos empenhar-nos para que, no dia da redenção, pessoa alguma seja ainda encontrada nos vícios do passado. Então, todos nós, nesse tempo quaresmal, somos convidados a progredir no caminho da perfeição, tempo de purificação, tempo de conversão e de crescer no amor de Deus, na santidade. Por conseguinte, amados filhos, aquilo que cada cristão deve praticar em todo o tempo, deve praticá-lo agora com maior zelo e piedade. Aquilo que a gente sempre faz na Quaresma, vamos fazer ainda com mais perfeição, para cumprir a prescrição que remonta aos apóstolos de jejuar 40 dias, não somente reduzindo os alimentos, mas, sobretudo, abstendo-se do pecado. Principal jejum do tempo da Quaresma, o jejum do pecado, abster-se de tudo aquilo que ofende a Deus. A estes santos e razoáveis jejuns, nada virá juntar-se com maior proveito do que as esmolas. Sob o nome de obras de misericórdia, incluem-se muitas e louváveis ações de bondade. Graças a elas, todos os fiéis podem manifestar igualmente os seus sentimentos, por mais diversos que sejam os recursos de cada um. Tempo, portanto, de praticar a caridade, as obras de misericórdia. Se verdadeiramente amamos a Deus e ao próximo, nenhum obstáculo impedirá nossa boa vontade. Quando os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, proclamavam bem-aventurado, não só pela virtude da benevolência, mas também pelo dom da paz, todo aquele que por amor
se compadece do sofrimento alheio. Ter esse coração capaz de se compadecer do sofrimento alheio. Tempo da Quaresma, devemos voltar mais ainda o nosso olhar para o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Se verdadeiramente amamos a Deus e ao próximo, nenhum obstáculo impedirá a nossa boa vontade. São inúmeras as obras de misericórdia, o que permite aos verdadeiros cristãos tomar parte na distribuição de esmolas, sejam eles ricos, possuidores de grandes bens, ou pobres, sem muitos recursos. Apesar de nem todos poderem ser iguais na possibilidade de dar, todos podem sê-lo na boa vontade que manifestam. Que nós, portanto, aproveitemos bem o tempo da Quaresma para vivermos um tempo de mais oração, um tempo de penitência, mas também um tempo de boas obras, obras de caridade, obras de misericórdia. Oremos. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa Quaresma e Deus o abençoe.